Olá, seja bem-vindo ao meu canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e ajude a divulgar o canal. A aula de hoje é de Direito Administrativo 1 e o assunto são os atos administrativos. Veremos o conceito, os elementos, o controle e a classificação dos atos administrativos. Vamos começar, então, pelo conceito. Eli Lopes Meireles, na sua obra Curso de Direito Administrativo, define o ato administrativo como sendo toda manifestação unilateral de vontade da administração pública para adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações à sociedade e também à própria administração pública. Essa é a definição restrita ao ato administrativo unilateral, ou seja, aquele que vem da vontade única da administração pública, do gestor público. É, portanto, o ato administrativo típico. Mas atenção, existem também outras classificações, como os atos bilaterais. Aqui eles se materializam, por exemplo, nos contratos públicos, e também os atos plurilaterais, que são os consórcios públicos em que há uma conjunção de interesses de diversos agentes, e esses agentes podem ser públicos ou privados. Em resumo, o ato administrativo é uma manifestação da vontade do poder público no exercício da função administrativa. É um ato jurídico no exercício típico da função administrativa. Aplicar a lei para atingir o bem-estar coletivo. Então, por conseguinte, deriva do princípio da legalidade e também deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que são dois grandes princípios também do direito constitucional. É a aplicação concreta da lei em um caso concreto, ou seja, a vida cotidiana nossa, da sociedade. São alguns exemplos de atos administrativos: os decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, licenças, alvarás, permissão, multas de trânsito, multas de vigilância sanitária, dentre tantos outros atos administrativos. Qual é a diferença de um ato administrativo para um fato administrativo? Essa é uma questão doutrinária importante, cai muito em concurso, provas da OAB, e é muito fácil você fazer essa distinção. Então vamos lá. O fato administrativo é um acontecimento involuntário, enquanto o ato administrativo é uma manifestação de vontade do gestor público. O agente quis praticar o ato, ou temos ainda a situação que o agente foi omisso em ato que deveria ter praticado, como, por exemplo, deixar de fiscalizar uma obra. Enquanto que o fato administrativo não depende da vontade do agente. Como, por exemplo, um servidor público sofre um acidente no caminho de fiscalização de uma denúncia e fica impossibilitado de atender a essa denúncia. Uma ponte que se rompe por conta de uma chuva forte. A interrupção do fornecimento de energia por causa da queda de uma árvore. Aqui, no caso, pode haver indenização, em relação ao poder público, se esse poder público foi negligente na conservação das vias públicas. Também existem os atos meramente materiais, cujas execuções são para concretizar determinados serviços. Exemplo:
autenticar um documento, consertar um transmissor de energia, atender um paciente em um hospital, por exemplo, são atos administrativos. Então, vamos entender quais são os elementos ou os requisitos desses atos administrativos. Então, os atos administrativos, eles devem ser revestidos de legitimidade, exigibilidade, imperatividade, tipicidade e executoriedade, ou autoexecutoriedade. Aqui nós estamos falando, vamos falar sobre o primeiro deles, a presunção de legitimidade do ato. É uma presunção de que o ato é verdadeiro, pois o agente público tem fé pública. Nesse caso, se houver divergências entre o cidadão e o agente público, o ônus da prova é de quem alega, ou seja, do cidadão. Cabe a ele provar que o agente estava errado. Vamos a um exemplo. A prefeitura cobra parcela de um imposto ou de uma taxa e você apresenta um recibo comprovando que essa cobrança está errada. Uma outra questão é em relação ao motivo. Todo ato tem que ter um motivo. É a base do ato administrativo. Além dele ser legal, ele tem que ter um motivo. Motivo é a situação de fato que autoriza o ato. Todo ato administrativo é uma resposta a um fato administrativo. Primeiro, tem que acontecer um evento fático como causa para a autorização de um ato. Mas fique atento. É preciso analisar aqui se esse fato administrativo tem alguma excludente de ilicitude. Por exemplo, se a administração pública deixou de tapar um buraco e você passa por essa via e quebra a roda do seu carro, por causa desse buraco, então tem que haver um nexo de causalidade, nesse caso, houve uma omissão desse fato administrativo. Esse acidente, esse prejuízo do cidadão, é fruto da omissão da prefeitura municipal que detinha a obrigação de fazer a manutenção da via pública, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é a Lei número 10.257 de 2001. 10.257 de 2001, aliás. Outra observação importante é analisar em relação à competência para o ato administrativo. Então, se você tem que analisar a circunstância do fato administrativo. Um exemplo. O fiscal, às vezes, tem competência para multar, porém, não tem competência para apreender a mercadoria. Uma outra característica é a imperatividade ou coercibilidade. Significa que o ato administrativo cria unilateralmente deveres ao destinatário. Tem poder extroverso de obrigar um terceiro. Se a prefeitura diz que não pode estacionar, o terceiro não precisa concordar. Ele tem apenas que cumprir. Uma outra questão é em relação à exigibilidade. A administração pode aplicar sanções a quem descumprir seus atos, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Um exemplo, uma multa de trânsito, constatada a infração, o agente, o guarda, ele aplica essa multa imediatamente. Ele não tem que fazer uma petição inicial pedindo para aplicar a multa. Não precisa de um processo para isso. Uma outra característica é de executariedade ou autoexecutariedade. Regido pelo princípio da
inscindibilidade do mérito administrativo. Ou seja, a administração pública pode executar um ato imediatamente, sem um processo administrativo ou judicial. Uma outra questão é referente à tipicidade. Não se pode alterar a finalidade específica de um ato. O agente não pode usar um decreto para liberar o funcionamento de um estabelecimento, porque o instrumento para liberar é o alvará. Não pode o agente de trânsito aplicar uma multa superior à infração cometida, e assim sucessivamente. Em relação ao mérito administrativo dos atos administrativos, entende-se por mérito administrativo os atributos do ato administrativo ou requisitos de validação do ato administrativo. São 5 os elementos. Primeiro, tem que haver um sujeito. Sujeito, aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato. Então, por exemplo, fiscal de obra, fiscal da vigilância sanitária, fiscal da receita e assim por diante. Tem que ter um objeto. O objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Pode ser a suspensão, pode ser uma obrigação, pode ser uma multa e assim por diante. A forma. Forma é o cumprimento das formalidades que o ato exige. Então, por exemplo, se para aplicar uma multa você tem que ter um instrumento que é um talão de multa, você tem que ter o talão de multa com um número. Tem que ter uma finalidade. A finalidade é o resultado que se pretende alcançar. Essa obrigação, essa finalidade aqui, gera uma obrigação de fazer ou de deixar de fazer. Por exemplo, o fiscal de obras multa uma construtora porque ela deixou de colocar uma placa de perigo em uma rua ou uma obra. Uma outra característica é o motivo. É o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato. O dispositivo legal em que se baseia o ato. Aqui é regido pelo princípio da legalidade. Então tem que ter uma lei, uma demanda legislativa antes. Um motivo. Aqui no caso, o motivo foi a construtora deixar de colocar a placa de perigo. Então, essa motivação, ela deve ser respeitada. Exemplo, o fiscal lavrou um auto de infração. Então, aí nós temos um sujeito, o servidor público, o agente fiscal, que lavrou o auto. O objeto, fazer nascer a obrigação jurídica de penalidade. A forma, o uso adequado do modelo, que é o auto de infração. A finalidade, aqui no caso, auferir uma receita por conta da penalidade imposta e forçar a que essa situação mude. O motivo, o autuado deve ter cometido uma infração conforme estabelece a lei. Nós temos aqui também uma previsão de controle de mérito do ato administrativo. Nós temos aqui uma lei, que é a Lei 8429 de 92, que dispõe a relação de sanções e contém a descrição de conduta dos agentes públicos em relação à improbidade administrativa e também ao enriquecimento ilícito. Mas o foco aqui, nessa aula, é o controle de mérito especificamente em relação ao ato administrativo em geral. Então, nesse caso, vamos estudar uma regra geral. Cada município adota denominações próprias das classes dos seus fiscais. Então, por exemplo, nós podemos ter fiscal de posturas municipais,
fiscal de obras, fiscal de transportes, fiscal de tributos, fiscal do meio ambiente, fiscal sanitário e assim por diante. Uma outra questão é em relação à teoria dos motivos determinantes em relação ao ato administrativo. O direito brasileiro adotou a teoria francesa de Gaston Gesset. Para ele, a atividade dos agentes administrativos no exercício da competência somente pode ter por motivo determinante o bom funcionamento do serviço público. Não pode ser, por exemplo, motivo determinante a corrupção. Essa teoria foi adotada pela administração pública brasileira. Ela norteia os atos administrativos em diversos sentidos. Um exemplo: se a gestão pública exonera um servidor público alegando contenção de despesas, não pode essa mesma administração, logo em seguida, contratar um novo servidor para a mesma função. Este ato, no caso, será nulo por vício de motivo, pois o fundamento alegado não se mostrou verdadeiro. Agora vamos analisar a classificação dos atos administrativos. Os atos administrativos são classificados da seguinte forma. Primeiro, quanto à sua elaboração. Eles podem ser simples, complexos ou compostos. O ato simples nasce da manifestação de vontade de um único órgão. Um exemplo: a abertura de um edital de licitação. Em um primeiro momento, esse é um ato simples. Ele passa a ser um ato complexo quando nasce da manifestação de vontade de mais de um órgão. Então, vamos supor, se você tem uma licitação, depois dessa licitação, precisa de um consórcio público ou um convênio para que essa obra aconteça, aí esse ato simples, ele passa a ser um ato em relação a um convênio, por exemplo. E aí também nós temos, e aí ele se torna um ato complexo. O ato pode ser também composto, quando nasce da manifestação de vontade de um órgão, mas depende da ratificação de outro para produzir os efeitos. Um exemplo: a criação de uma fundação pública. O legislativo autoriza e o executivo regulamenta por meio de decreto. Quanto ao objeto, os atos podem ser atos de império, atos de gestão e atos de mero expediente. Os atos de império são os atos de ofício, têm base no poder discricionário do gestor público. Um exemplo: uma desapropriação. Atos de gestão são atos que se equiparam aos atos de uma empresa privada. É uma gestão como uma empresa privada. Por exemplo, alugar um prédio de um particular. Se for um agente público, ele vai alugar uma prefeitura, por exemplo, alugando um prédio para uma biblioteca, por exemplo, para uma sala de reunião. Então, aqui, para colocar a Assembleia Legislativa alugando um prédio para a obra física, tem que pagar aluguel. Se ela comprou um terreno, ela tem que pagar também. Temos também atos de mero expediente. São os atos internos, rotineiros do órgão público. Eles não possuem conteúdo decisório. Exemplo: um servidor público do protocolo, ele recebe um documento do cidadão, bate um carimbo de recebido. Esse documento, ele é encaminhado para um departamento em que alguém vai ter uma decisão. Pode ser um diretor, pode ser um outro departamento que vai autorizar, se for uma licença, por exemplo, vai autorizar aquela licença.
Quanto aos efeitos, os atos podem ser, em relação aos destinatários, podem ser internos, externos. Então, os atos internos são voltados para a própria administração. Os atos externos são orientados aos cidadãos em geral. Quanto ao regramento, os atos podem ser vinculados. Vinculados é quando o ato de exercício obrigatório ele está vinculado a elementos necessários. O administrador fica preso à lei. O administrador é um mero executor da lei. Um exemplo, uma licença, uma admissão, um provimento, por exemplo. Uma pessoa faz um concurso público, passa em todas as etapas, chega na hora do provimento, que ele é um ingresso. Essa palavra técnica, provimento, significa o ingresso no serviço público. Se ele cumpriu todas as etapas, foi aprovado em concurso, está apto, a administração pública tem apenas que admiti-lo. Agora, existem outros que são atos discricionários. Discricionários, portanto, é o contrário de atos vinculados. O ato discricionário possui apenas parte dos pressupostos na lei, como a competência, a finalidade e a forma. No mais, depende apenas de sua vontade, da vontade do agente público. São exemplos: autorizações, permissões, aprovação. Quanto à manifestação, de vontade, então, a próxima análise. Quanto ao número de partes, os atos podem ser unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Unilaterais, como eu já adiantei lá no início, surge da vontade do gestor, fundado no poder discricionário, como a desapropriação, que eu já tinha dado esse nome. Pode ser a nomeação também de cargos comissionados, a emissão de um manual de instruções. Então, vai da vontade do gestor público. Os atos bilaterais, eles são formados pela vontade entre agentes distintos. Podem ser contratos públicos, por exemplo. Os atos plurilaterais já é a conjunção de diversos agentes, como o consórcio público, que eu já tinha adiantado no início. Mas os atos também, eles podem ser extintos. Então, eu vou falar de duas formas de extinção. Eles podem ser anulados com base em um defeito, em uma ilegalidade. Então, por exemplo, um agente que não detém a competência para firmar, para assinar um ato. Por exemplo, transferir um servidor público. O agente que transferiu o servidor público não tem a competência para tanto. É um exemplo. A competência é do próprio agente público ou do Poder Judiciário. Quanto aos efeitos, regra geral, o efeito é extunc, portanto, eles retroagem. Mas atenção, existe um prazo de prescrição. O prazo é de 5 anos. Se não foi pedido a anulação desse ato durante 5 anos, aí acontece o fenômeno da segurança jurídica e garante a validade do ato. A outra forma é por revogação. Aqui pode ser fundado no interesse público, como, por exemplo, revogar um ato que autoriza o funcionamento de um evento anual, porque o evento estava dando muita briga. A administração pública resolveu revogar a licença para a realização desse evento. Ou também pode ser de razão de ser contrário ao interesse público. Um exemplo, deixar de dar incentivos fiscais a uma determinada atividade industrial
em um município porque o setor já está saturado. É simplesmente uma prerrogativa do município revogar porque ele não quer mais aquela atividade lá. Ele não tem que justificar. Regra geral: os efeitos não retroagem, portanto, ex nunc. O prazo: aqui não tem prazo para revogação. Então, por exemplo, uma indústria tem uma situação em que ela tem Aqui a gente tem que observar o que está no licenciamento ambiental. Mas vamos supor, incentivos fiscais. Uma indústria tem incentivos fiscais aí por 10 anos. Quando termina, o município revoga esses incentivos e diz, olha, não vou dar mais incentivo fiscal para essa indústria. Por quê? O mercado já está saturado, não há mais interesse para esse município. Então ele simplesmente revoga por esse motivo. Portanto, vocês observem que os atos administrativos, a teoria do ato, são assuntos de relativa complexidade, mas que você, seguindo esse passo a passo aqui que eu passei no vídeo, você consegue entender o assunto direitinho. É isso, então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Ajude a divulgar o canal. Um forte abraço e até mais.